Este ano começam a valer novas regras no trânsito, desde parcelar as infrações em cartões de crédito, mais rigor para quem misturar bebida e direção e até multas para pedestres e ciclistas. Até 1º de fevereiro, todos os Detrans do país deverão emitir a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento fica armazenado no celular do motorista e tem o mesmo valor jurídico da CNH em papel. Em abril, assim como os motoristas, pedestres e ciclistas também vão poder ser multados. O pedestre que andar fora das áreas determinadas paga multa de R$ 44,19 e o ciclista R$ 130,16. Em abril, também fica mais rígida a punição para quem dirigir alcoolizado e provocar morte no trânsito. A pena passa a ser de 5 a 8 anos de prisão. Com a mudança, a condenação não poderá mais ser substituída por serviços à comunidade. Carros lançados a partir de 2018 vão ter de oferecer cintos de segurança de 3 pontos em todos os assentos. Até 2017, a lei só fazia essa exigência nos bancos da frente e nos da ponta do banco de trás. A resolução que permite o pagamento de multas com cartões de débito ou crédito entrou em vigor em outubro passado. Mas em 2018, a prática deve crescer com a regulamentação em todos os órgãos de trânsito do país. O valor pode, inclusive, ser parcelado. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Walter Bruno Gonzaga, que é especialista em direito de trânsito. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí uma série de regras que a repórter Evelyn citou aí na reportagem. Elas não entraram todas em vigor ainda, né? Boa tarde a todos. Na verdade, o que se tem é um conjunto de medidas que ingressarão em vigor no primeiro semestre de 2018, conjunto de medidas que interferirão não apenas no que diz respeito à questão do licenciamento, por exemplo, da parte de licenciamento da habilitação, concessão da habilitação, mas também aspectos de procedimentos para conformar aquilo que já estava estabelecido, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro. Dentro dessas medidas, algumas virão e já existiam, mas a implementação somente vem agora. De que exemplo? A questão da multa e da aplicação de sanções aos pedestres, aos ciclistas, isso na parte do direito sancionador, do direito administrativo sancionador. Na parte de procedimentos, nós temos inovações, que parecem ser inovações, mas que não estavam implementadas. De que exemplo? A partir do momento em que há incidência, por exemplo, da aplicação da multa, a possibilidade de parcelamento dessas multas através da utilização do sistema bancário, de que exemplo? O cartão de crédito. Outras questões que dizem respeito, por exemplo, à questão penal. Então, eu quero assentar isto em 3 níveis. A questão administrativa em si mesma, de gerenciamento administrativo, como que se concede a carteira de habilitação, como que se implementará a cobrança das multas, a questão do direito sancionador, a violação das regras relacionadas ao tráfico de pessoas, por exemplo, a possibilidade de aplicação de multas aos pedestres. Neste ponto, é importante anotar e registrar. Como é que vai funcionar essa aplicação de multas? Esse é o ponto que eu penso importante esclarecer, é que não muda em relação aos mecanismos de aplicação e de intervenção do Estado, o que vai configurar a implementação. Então, eu tenho um agente público, um agente estatal, a partir de um formulário, ele será discriminado o nome da pessoa infrator, o local, o horário, as condições objetivas em que esta conduta foi praticada e permite-se, também importante, o exercício concreto do direito de defesa, o devido processo legal, ainda que de forma diferida, no momento posterior.
Isto, a questão da habilitação no mecanismo digital, do suporte digital, através de aplicativos, você consegue acessar através de certificados digitais. Claro que isso poderá ter um custo. E, finalmente, eu quero assentar também e registrar também a questão penal. Nós tivemos... Que é a questão de quem dirige nós tivemos mata alguém no trânsito. Agora, 19, a inclusão de circunstância objetiva que qualifica o homicídio culposo praticado nessas condições. E lá faz referência sobre o efeito, né, de álcool ou de outra medida. Isso causou um certo questionamento, um certo temor. Primeiro, a regra ainda não está em vigor. Esse tipo penal... Essa não entrou ainda em vigor? Não. Entra ainda em nesse 120 ano. dias a partir da publicação. Esta regra, todavia, é importante deixarmos isso, porque no penal, na área do direito penal, diferentemente da multa que é aplicada ao pedestre, da multa de trânsito, um excesso de velocidade, no penal não se aplica a questão de forma objetiva. É necessário nós verificarmos e analisar com muita precisão, por exemplo, a relevância causal dessa conduta, ainda que a pessoa esteja sob o efeito de álcool. É dizer, não se dá a incidência dessa qualificadora de forma objetiva, não é suficiente a questão do álcool ou de outra substância. Só ficou uma dúvida ainda, como é que vai multar o pedestre e o ciclista, já que quando tem um carro tem uma placa e ele sofre uma sanção se não pagar aquela multa, né? Não pode dirigir o carro. Você veja que o registro da sanção, quando se tem a habilitação, você condiciona ou o licenciamento ou até mesmo a concessão ao pagamento dessa eventual sanção. Como nós temos o direito de liberdade de locomoção física, independentemente de qualquer intervenção do Estado, o que é possível em termos de direito, aí claro, dentro do sistema de cobrança geral, é que você aplica a multa, você formaliza a notificação, se permite o exercício do direito de defesa e notifica-se para o pagamento. Caso não ocorra o adimplemento desta obrigação, evidentemente que isso poderá ser lançado em dívida ativa, uma certidão de dívida ativa e, grosso modo, poder-se-á chegar até a cobrança, a execução desse crédito, né? Não tributário, né? Mas, no ponto, isso sob o ângulo da administração, haverá uma certa dificuldade, porque o valor, hoje, o valor que é estabelecido para essas sanções é bem inferior àqueles valores que são adotados pelos estados, municípios e pela União para o manejo da execução fiscal. Tá ótimo, doutora. A gente vai voltar nesse assunto outras vezes. O senhor vai poder falar sobre esse assunto, porque são várias mudanças e interessa muita gente, né? Mas por hoje eu agradeço o senhor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Walter Bruno Gonzaga e conversou com a gente a respeito dessas novas regras de trânsito que entram em vigor neste ano. Obrigada. Agradeço. Até uma próxima.